Amém? Quero convidar você a se colocar em pé. Boa noite a todos. Aqueles que também nos acompanham pela live, sejam muito bem-vindos. Que Deus possa falar ao seu coração nesta noite mais uma vez pelo poder do seu Espírito Santo. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 13, eu queria iniciar o culto falando um pouquinho de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, a quem é digno, merecedor de toda a glória, de toda a honra. Colossenses 1:13. Inclusive é uma música que nós cantamos aqui, que é baseada todinha nesse trecho da palavra de Deus aqui de Colossenses. Amém? Você encontrou? Quem não achou, diga misericórdia. Eu aguardo. As irmãs estão craques na Bíblia ali, né? Amém. Colossenses, então, 1:13, começa dizendo assim, olha que texto maravilhoso. Olha o tamanho desse amor, a dimensão que esse amor foi capaz de ser provado para mim e para você. Ele começa simplesmente dizendo assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas por ele tenha a primazia. Porque aprouve Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém? Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Filho. E simplesmente começa dizendo que ele nos transportou. Algo sobrenatural. Algo que realmente somente pela fé possamos enxergar. Que estávamos pertencentes a um reino. Estávamos escravos de outro. Mas agora nós somos então colocados dentro de um reino, aonde esse reino é baseado única e exclusivamente em uma palavra: amor. Deus é amor. Ele também é justiça, claro. Eu tenho dito aqui que nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. A igreja será não condenada, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E para estes, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não vamos entrar no tribunal para sermos condenados, não. Mas ai daqueles que não estiverem debaixo deste reino. Portanto, você que nos ouve pela live, você que está aqui e não fez uma decisão ao lado de Jesus, que o Espírito Santo possa convencer, pois só o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que nessa noite possa haver uma transposição de reinos. O que é isso? Que Deus, que o Senhor Jesus possa encontrar pessoas que ainda estão debaixo destas trevas, desse reino de trevas, e transportar para o reino da sua maravilhosa luz. Ou seja, que nessa noite possa haver salvação. Em nome de Jesus vamos orar. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Agradeça a Deus porque você está vivo. Agradeça a Deus por estar mais um dia na sua presença, na sua casa.
Que nessa noite o Senhor possa receber da minha pessoa, da sua pessoa, da igreja dele, um perfeito louvor. Um louvor a qual ele se agrade, um louvor a qual ele realmente se alegre. Um louvor a qual ele olhe para nós e diga: esses são os meus filhos que eu sinto alegria, que eu sinto prazer, que eu tenho contentamento. Eu não sei como você chegou aqui, como está o teu coração. Se você está ansioso com o dia de amanhã, eu não sei. O que eu peço a você nesse momento é que você possa se esvaziar, para que a misericórdia, a palavra do Senhor, as consolações do Espírito Santo possam inundar o nosso ser por completo nesta noite mais uma vez. Pai, é na Tua presença que nos encontramos, Senhor, nesta noite mais uma vez, pela Tua bondade e misericórdia aqui, Senhor. Porque assim o Senhor quis e permitiu que vivêssemos mais um dia. E assim permitiu estarmos aqui na Tua casa, Deus, para glorificar, para bendizer o Teu santo nome. Que neste momento, mais uma vez, cremos que o Senhor se faz presente em nosso meio. E que o Senhor possa receber da Tua igreja, Deus, um perfeito louvor. Que o Senhor possa receber, ó Pai, mais uma vez aqui, toda a glória, toda a honra. Que o Senhor seja, ó Pai, neste momento aqui, glorificado, adorado, ó Deus, pelo Teu povo, Senhor Deus amado. E que no nome de Jesus, Senhor, nos auxilie. Que o Senhor venha trazer no nosso coração, ó Deus, um bálsamo, Deus, para cada coração que aqui se encontra talvez preocupado, ansioso, Deus amado. Um coração que está, ó Deus, temeroso com a situação que nós temos vivenciado nesses dias. Que somente, ó Pai, o Teu Espírito Santo é quem convence, quem consola, quem pode trazer refrigério sobre a nossa vida, Pai. Tu és o consolo das nossas almas. Tu és a rocha, Deus amado, que sustenta a nossa vida, Senhor. Portanto, Pai, no nome de Jesus, quem nos ouve e ouve a Sua palavra, se ainda não fez uma decisão nessa noite, ó Deus, de entregar a sua vida, possa, Deus amado, ter essa decisão, a decisão mais importante da sua vida, entregar o seu coração, a sua vida, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar ao Senhor com alegria? Vamos bem dizer uma das maiores características do nosso Deus. A Bíblia nos chama a ser santo, porque Deus, Ele é santo. Sede santo, porque eu sou santo. E essa canção é uma das canções, assim, o pastor disse que por ele cantava todo o culto essa canção. Todo o culto. E quando ele fala todo o culto, é literal. Porque essa canção, ela expressa muitas características do nosso Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Pai de amor, Pai de consolação, Pai das misericórdias. Ele é o único. Essa canção diz todos os atributos do nosso Jesus. Então, assim, é realmente uma canção que nós guardamos no coração, na mente, e que o pastor diz que por ele cantava todo o culto para bem dizer o nome do Senhor. Quero convidá-los a adorar Jesus com alegria, em nome do Senhor. Poderoso,
aleluia. Só por Ele, glória a Deus. Tu és santo, nunca mais poderoso. Tu és digno de adoração. Sempre Ele eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. Gratidão, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que Ele vivo estás, Ele ressurgiu, sempre reinarás, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Vai as palmas, as vozes, a igreja. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor. O que mais? É o Emmanuel, Ele é o Cordeiro. O que mais? Ele vivo estás, Ele ressurgiu, sempre reinarás. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Amém. Que nós possamos a cada dia ter essa decisão, e essa decisão ser praticada, viver somente por Jesus. Deus nos dá várias chances, igreja. Nos dá chance de conserto. Deus tem dado chance à humanidade, àqueles que ainda, como nós lemos no livro de Colossenses, que estão num reino de trevas. Deus tem se revelado à humanidade. Deus tem usado a igreja. O evangelho nunca foi tão propagado como tem sido nos últimos tempos, por mídias, pelas mídias sociais, pelos canais de televisão. Deus tem se revelado à humanidade. E ainda que muitos acreditam que Deus, ele não existe, o estado de Deus não muda, ele continua sendo Deus soberano. Mas então por que a igreja tem clamado e tem falado e tem proclamado? É porque para o lugar aonde as pessoas, acreditando ou não, irão, é um lugar tenebroso, é um lugar de trevas, como Colossenses falou. E nós sabemos que quando se há trevas, não se há visão de nada. E quando não se há visão, não temos como entender o que acontece à nossa volta. Por isso que nós temos falado e estamos estudando em um período de escola bíblica discipuladora o tempo dessa graça que Deus se revelou a nós. Um presente que nós não merecíamos. Um presente que diz a Bíblia que todos que estavam destituídos da glória de Deus, afastados do Senhor, não merecia ter. E essa graça custou o derramamento precioso do sangue de Jesus. A cruz, os açoites, os cravos, como aqui nós cantamos a canção, o tratamento indevido de um ser humano, tratado como a escória da humanidade, foi assim que nosso Jesus foi tratado por dar essa graça a mim e a você.
Você que nos ouve nessa noite pela live, escuta a voz do Espírito Santo, talvez falando contigo. Entrega o teu coração ao Senhor Jesus. Vida melhor Ele tem para você. Jesus tem uma vida melhor. Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. O mundo tem se emaranhado numa onda de ansiedade. Isso tem consumido muita gente. Mas Mateus 6 diz que aqueles que são do Senhor, há promessas ali, naquele evangelho. Eu conversava hoje com alguns irmãos. Nós somos às vezes tentados a confiar, como o pastor disse aqui, no nosso braço. É por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E além do pecado da idolatria, a Bíblia coloca o amor ao dinheiro como também uma idolatria. Sabe por quê? Porque nós dependemos do nosso Senhor para comer e para o nosso futuro. É isso que Mateus fala. Não andeis ociosos com o quê? Com o que é a vez de comer, beber e vestir, Mateus 6 fala. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas, isso que está embutido lá em Mateus 6, serão acrescentadas na vida daquele que é fiel, na vida daquele que crê, que confia no Senhor. Mas quando nós começamos a confiar no dinheiro, na nossa posição social, no nosso status, talvez isso queira tomar o lugar do nosso Deus. É por isso que é um pecado chamado também de idolatria. Em quem nós temos verdadeiramente confiado nesse momento pandêmico? Nós precisamos confiar no nosso Deus. Deus nos dá a chance cada dia. Não largue dos pés do nosso Senhor. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com o meu primo, com o Tadeu. Posso apanhar o quanto for dessa vida, dos pés de Jesus eu não largo. Porque muitos, na primeira cacetada, larga. E Deus conhece o nosso coração, sabe o quanto nós somos limitados como ser humano. Ninguém está pregando aqui ser super crente. Não, não é isso não. Tira da sua cabeça isso. Mas nós precisamos perseverar, a Bíblia fala. Essa palavra, perseverança. Não podemos largar de Jesus na primeira cacetada que a vida nos dá, querido. Porque existe uma outra melhor, preparada para aqueles que perseverarem até o fim. Amém? Essa é a promessa do Senhor Jesus, não é minha. A Bíblia diz que Deus ele não é homem para mentir. O que Deus tem preparado para os seus, mente nenhuma imaginou, olhos nenhum viu, ou ouvidos algum ouviu. O que Deus tem preparado para nós é muito melhor, é muito maior, é muito superior àquilo que você pode pensar. O céu é verdadeiro e ele foi preparado para os filhos de Deus. Tome posse disso. Fique firme. Não largue Jesus. Uma chance igual a essa. Faça o que for preciso. Realmente de a cada dia buscar mais a Cristo. A ficar agarradinho ali no pé dele e falar: Senhor, daqui eu não saio. Daqui eu não largo. Posso estar apanhando nessa vida. As coisas podem estar difíceis para mim. Mas eu quero estar ao teu lado, quero estar na tua presença, eu quero sentir o Senhor comigo a cada dia. Para onde eu irei, se só o Senhor é que tem palavras de vida eterna? Aleluia. Cante comigo. Olha só, interessante. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Onde eu quero estar? Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. E o que mais? Se tiver que chorar, eu chorarei.
Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, Santo Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Deseje isso. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Cada dia eu quero estar, Senhor, na tua presença. Quero estar em tua presença. Bem? Oh, faça o que é necessário. Que o Senhor possa olhar para os nossos corações e enxergar essa sinceridade. Se tiver que grite, oh, desça da árvore, chame a atenção do nosso Deus para você. E se humilhar, se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne todo tempo, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Que as nossas vidas possam ser a cada dia a vida do Senhor. Eu quero convidá-los a saírem do seu lugar nesse momento agora. A você estar continuando adorando ao Senhor agora, trazendo a sua oferta, trazendo o seu dízimo. Enquanto nós cantamos essa outra canção, enquanto nós continuamos a louvar o Senhor por tão grande amor, por tão grande misericórdia. Sai do seu lugar. Quanto amor Ele tem por mim, quanto amor Ele tem por você, querido. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos. Só Jesus para nos amar de uma maneira tão grandiosa. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A
seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh, transmita o amor de Jesus, exale o bom perfume do Senhor, cante. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Só vem do Senhor esse amor, só dele que vem esse grandioso amor. Aleluia! Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso? Glória a Deus. Podemos assentar no nome do Senhor. A graça e a paz, queridos. Maravilhoso é estar na presença de Deus, na casa dele, rendendo louvor, a honra e a glória a esse nome sobre todo nome, que nós estamos aqui, não é? Para exaltar, para adorar esse Deus maravilhoso. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, meu querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia lá no livro de Números. Livro de Números, capítulo 21. Quero convidar você a abrir lá no Antigo Testamento. Livro de Números, capítulo 21. Quero agradecer a todos que estão aqui nessa noite. Agradecer àqueles que estão também com a gente virtualmente. Que Deus possa abençoar muito a sua vida em casa, cultuando conosco. Seja bem-vindo para participar desse culto de adoração ao nosso Deus. E a todos que estão aqui com a gente, que Deus possa abençoar. Obrigado ao jovem que está conosco ali. Muito bom ter você com a gente. Que Deus possa abençoar a sua vida, viu? Grandemente. Nosso desejo é vê-lo aqui mais vezes e que o Senhor possa te abençoar grandemente. Seja muito bem-vindo no nosso meio, viu? Uma alegria tê-lo aqui com a gente. Está com a gente também aqui o casal amigo nosso lá de Bebedouro, né? Da Segunda Igreja Batista, Danila, Natália também, Alice. Muito bom tê-los aqui. Obrigado, Sandra. Obrigado, irmã Sandra. Ô, William, tá bom? Como é que tá? Vamos lá? Então vamos lá, então. Estende as suas mãos, irmãos, para a vida do William. Vamos orar, abençoando a vida dele. Pai, obrigado pela vida do William. Que o Senhor venha fortalecê-lo. Ele e a sua família, Senhor.
que o Senhor coloque as tuas mãos de poder, transformando, escrevendo a história que o Senhor tem na vida deles. Assim oramos, pedindo a tua bênção sobre ele e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém, William? Deus abençoe, viu? É com Deus. Até mais, William. Queridos, abra sua Bíblia aí, capítulo 21, nós vamos meditar nessa noite, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus maravilhoso. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos no deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-me uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e verás, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Glórias a Deus, irmãos. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor venha falar ao nosso coração. Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, venha trazer a tua palavra, o teu recado a cada um de nós aqui e a cada um daqueles que estão louvando ao Senhor e cultuando junto conosco agora pela internet, Senhor. E por onde o Senhor soprar essa palavra, seja por meio digital ou por meio de nós mesmos anunciando às pessoas que convivem conosco, o teu Espírito venha fazer o teu querer. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que temos vivido nesse ano de pandemia é pessoas murmurando. Você conhece alguém que tem murmurado muito nessa pandemia? Quem conhece? Levanta a mão aí. Né? Olha aí. Praticamente quase todo mundo, não é? Quantos de nós não estamos murmurando? Não estamos reclamando? Não estamos falando e falando e falando daquilo que tem que ser ou daquilo que não tem que ser? A murmuração e a reclamação dentro do ser humano não é nada novo. Isso de tempos em tempos passado e desde sempre. A reclamação, a murmuração sempre houve no ser humano. Só que o Senhor, ao longo da palavra do Senhor, já havia anunciado ao seu povo, ensinado ao seu povo, que não era para que eles pudessem murmurar, reclamar. No Novo Testamento diz a mesma coisa, porém de outra forma, dizendo: em tudo nós devemos ser o quê? Em tudo dai graças. Por quê, irmãos? Porque essa é a vontade do Senhor para conosco em Cristo Jesus. Nós temos o hábito de reclamar, de murmurar, mas junto com essa murmuração há consequências. No texto de Provérbios, ensina a palavra do Senhor em alguns capítulos, principalmente no capítulo 18, do poder da palavra, do poder da língua, da morte, da destruição, da vida, que há também no poder da língua, no poder das palavras. Interessante que aquele que tem o hábito de reclamar, não reclama uma vez só na vida, mas é algo constante, é algo normal. Quando vê, já está reclamando. Mesmo que às vezes tenta se policiar para não cair nessa falha, para não cair nesse erro, olha a gente reclamando, olha a gente murmurando de alguma coisa novamente.
E a murmuração era uma das coisas que irritava Deus de Israel. Tudo aquilo que Deus fazia pelo seu povo, não havia o contentamento. E o apóstolo Paulo ensina muito isso nas suas cartas, quando ele escreve para as igrejas, nos ensinando a ser pessoas que vivem contentes, que vivem satisfeitos, que vivem com o coração grato, seja qual for a situação que nós passamos na nossa vida. Mas aqui no início desse capítulo, é tão interessante, irmãos, que eles vão lutar contra um povo. E esse povo, que eram os cananeus, que na qual esse povo vão lutar, era uma cidade onde havia idolatria. E nessa cidade onde havia idolatria, Deus então ouve o clamor do povo de Israel, dizendo: olha, Senhor, dá-nos essa terra como vitória, dá-nos a vitória dessa guerra. E se o Senhor nos dá a vitória dessa guerra, nós vamos destruir tudo aquilo que te desagrada dentro dessa cidade. Eles oraram ao Senhor, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor fez. E o Senhor atendeu o pedido deles. No momento do confronto, no momento da batalha, quem ganhou essa batalha? O povo de Deus. Você pode dizer amém por isso? O povo de Deus ganhou a batalha porque essa vitória foi um pedido, foi um clamor do povo de Deus para o seu Deus. E o Senhor concedeu. Mas no mesmo capítulo, irmãos, momentos seguintes, já houve a murmuração e a reclamação. No versículo 4, a palavra de Deus fala que o Senhor estava dirigindo o seu povo, e ele, nessa caminhada até chegar na terra prometida, que manava leite e mel, chamado Canaã, o Senhor quer desviar o seu povo da terra de Edom. A terra de Edom era uma outra terra que havia também coisas que desagradavam ao Senhor. O pecado, a idolatria. E o Senhor quis desviar o seu povo desse local e dessa cidade, fazendo eles trajetar um outro caminho. Edom, perto de Canaã, não ficava muito longe. Ficava perto. Mas o Senhor fez eles darem uma volta um pouco maior daquilo que eles já sabiam, a quilometragem, a distância que na qual ele estava, o povo estava para entrar na terra prometida. É como eu e você, muitas vezes, que pedimos algo para o Senhor e estamos apressados em receber. Quando você clama ao Senhor por algo e você está ansioso em ter, em usufruir, é isso que o povo estava. E no momento de ansiedade, um momento em que nós não conseguimos mais esperar de ter, de gozar, de usufruir daquilo que o Senhor nos promete, pela falta da paciência que muitas vezes há dentro de nós, nós então murmuramos. Quer ver? Fala para o seu filho ou para a sua filha que você vai dar um presente. É no mesmo dia. Quando que você vai dar? Você fala, semana que vem. Falta tantos dias para a semana que vem, hein? Falta tantas horas para a semana que vem, hein? Quanto tempo que falta para a semana que vem? A ansiedade nossa é assim. Fala para o seu filho que você vai dar algo para ele. Você não pode falar o dia, porque senão, tá chegando, hein, mãe? Tá chegando, hein, pai? E aí, muitas vezes, demora para se chegar o dia, e o filho ou a filha, de que maneira fica? Ansioso, começa a reclamar. Que droga, falta tantos dias ainda. Que droga, vai demorar muito ainda para chegar. E aí a reclamação começa a entrar dentro do coração. É isso que acontece a partir do versículo 4. Logo depois de uma grande vitória que o Senhor dá ao povo de Israel, esse mesmo povo começa a reclamar. Eles estavam indo a caminho de Canaã, mas até chegar, o Senhor faz eles passarem por um outro caminho. E diz o versículo 4 que o povo nesse momento, quando tem que passar um outro caminho, diz que o povo começa a se angustiar pelo caminho. E começa a reclamar, a murmurar. E nesse momento de murmuração e reclamação, eles começam então agora a falar mal de Deus. E falar mal
do líder que o Senhor colocou na frente do seu povo, e o Senhor deu a direção para o povo do Senhor por meio do seu líder, e o povo começou a reclamar de Deus e do seu líder chamado Moisés. O versículo 5 fala que o povo começou a falar contra Deus e contra Moisés. Sabe quando você vive algo que você quer e não chega? A gente sempre tem que arrumar um culpado, nós sempre temos que arrumar alguém para levar a culpa de alguma coisa. E às vezes muitos de nós podemos colocar a culpa até em Deus ou em alguém. E nesse momento, o Senhor se entristece com o povo de Israel. Eu acabei de dar uma vitória a eles, e só porque eu fiz do meu jeito, e é do meu jeito que tem que ser, e eles não concordaram, não gostaram, e agora começam a reclamar, só porque não foi pelo caminho na qual eles achavam que queriam ir, ou que achavam que era melhor ir. O povo começa a reclamar do próprio Deus. O povo começa a reclamar daquele que deu a vitória a eles. O povo começa a reclamar daquele que libertou eles da escravidão. E eles começam a murmurar, e eles começam a reclamar, diz o versículo 5. E naquele momento, quando eles começam a reclamar contra Deus e contra Moisés, diz assim o versículo 5: porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto. E aqui no versículo 5 eles falam de coisas que eles tinham, mas era como se não tivessem. Eles começam a reclamar Moisés: Moisés, por que você nos tirou lá do Egito? Pelo menos lá nós tínhamos carne, pelo menos lá nós tínhamos coisas boas para comer. Agora aqui, nós estamos morrendo de fome. No versículo 5 fala que eles não tinham nada para comer. Verdade ou mentira, irmãos? O que os irmãos acham? O povo no deserto não tinha nada para comer? Tinha ou não tinha? Tinha. O que eles tinham para comer? Todos os dias. O que é? Maná. O maná que cai do céu. Mas quando a ingratidão, quando a murmuração e a reclamação entra dentro do nosso coração, nós começamos a não perceber aquilo que temos. E aquele que anda na murmuração e na reclamação, até aquilo que tem é insignificante. Para ele não é nada. Por exemplo, Deus mandava todos os dias o maná. E qual é a reclamação deles? Não tem nada aqui para comer. Diz o versículo 5, no finalzinho: nem pão e nem água. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Essa versão aqui, eu achei muito interessante, a NVI. Olha só o que diz o finalzinho: não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Olha o que Deus recebeu de quem deu alimento para eles no meio do deserto. Olha só as palavras que Deus recebeu de ingratidão daqueles que o Senhor trouxe a liberdade. E o Senhor trouxe a liberdade simplesmente pelo fato porque o próprio povo clamava por liberdade. O povo clamava por um libertador. O povo lá no Egito clamava por salvação, por libertação. Não aguentava mais a viver na opressão de Faraó. E eles começam a clamar, e o Senhor ouve o clamor e atende o clamor do seu povo. E é esse mesmo povo que parece que agora o coração vira. E agora começa a reclamar do que Deus estava fazendo a eles. O pão tinha todo dia, sim, o maná tinha todo dia, mas aquilo que ele tinha era praticamente detestável. Eu odeio. Em outras palavras, eu tenho nojo
Sabe quando a criança olha no fogão? O que tem para comer, mãe? Olha, ela abre a panela. Pé de frango, só isso, né? Só isso. Mas isso de novo. Eu detesto isso. Você conhece alguém que reclama por comida? Né? Conhece alguém que reclama por comida? Mas só isso. De novo. E não sei o quê. E Deus que deu aquilo na panela. Nós oramos o Pai Nosso, agradecendo o pão de cada dia. Deus colocou na panela aquilo. E aí nós olhamos e falamos o quê? Reclamamos. Eu não gosto disso. Eu detesto isso. Eu tenho nojo disso. Nós muitas vezes agimos assim. Aquilo que Deus nos dá, falamos em outras palavras que isso é detestável. Que isso não é bom. Eu estou enjoado disso. E o ser humano é bom nisso. De enjoar das coisas. Estava no Egito, comendo tudo do bom e do melhor. Estou enjoado de ficar aqui como escravo, quero ser livre. Pois bem, Deus fez eles serem livres. De repente livres, estou cansado desse deserto. Estou enjoado desse deserto. Estou cansado de ficar debaixo dessa nuvem. Estou cansado de ficar debaixo dessa coluna de fogo. Estou cansado de comer maná todo dia. Estou enjoado disso aí. Você já percebeu que nós enjoamos de tudo muito fácil? Enjoamos do marido, enjoamos da esposa, enjoamos dos pais, enjoamos dos professores, enjoamos do patrão, enjoamos de tudo. Nada está bom. Nada está bom. E o povo aqui nesse momento começa a reclamar com Moisés. Aquilo que não estava bom para eles lá no Egito, agora parece que começa a ficar bom. Aonde o ser humano está, parece que sempre tem alguma coisa para detestar. Sempre tem alguma coisa que estou enojado. Não estou gostando mais. Mas você comeu isso ontem. Mas agora eu não gosto mais. Perdi o gosto dessas coisas. Nós somos assim, parece que nós somos descartáveis. Uma hora nós somos de um jeito e outra hora nós somos de outro. Uma hora nós gostamos de uma coisa, outra hora nós deixamos de gostar daquela mesma coisa. Assim, no estralar de dedos. Uma hora nós agradecemos e clamamos, outra hora nós falamos mal daquele que nós clamamos e pedimos algo. É esse povo que agora começa a reclamar. No versículo 5, Deus ouve essas palavras do seu povo, dizendo: nós detestamos essa comida miserável. Dá para imaginar como ficou o coração de Deus? O versículo 6, quando Deus ouve isso então do povo, Moisés diz assim: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo em Israel. Quando o Senhor ouviu isso, essa reclamação, essa murmuração, o Senhor entrou em ação. E isso é uma forma didática de Deus nos ensinar. Quando muitas vezes nós reclamamos daquilo que não temos, e queremos alguma coisa, Ele até dá. Mas dá com uma convicção que aquilo vai fazer a gente quebrar a cara. Ele dá, Ele permite para nos ensinar que o melhor é aquilo que Ele tem a nos dar, e não aquilo que eu quero. A palavra de Deus é assim, irmãos. A palavra de Deus não é para fazer a minha vontade, mas a palavra de Deus é para fazer a vontade de Deus. Aquilo que eu quero, aquilo que eu insisto, aquilo que eu peço, e que não é da vontade do Senhor, muitas vezes Ele até permite em você ter, mas é para você quebrar a cara.
para aprender, para se arrepender. Lembra daquele momento quando o povo de Israel começa a pedir um rei? Todas as nações ao redor tinham um rei, e eles não tinham um rei. Era Deus quem dirigia esse povo. E eles de repente olham e falam assim para Samuel: Samuel, fala para Deus que nós não queremos mais Ele nos dirigindo. Nós queremos um rei. Queremos um homem agora para ditar as regras para nós, para mandar em nós, para governar, para direcionar a cada um de nós. Deus se entristece com isso. Vocês querem tirar eu do centro e colocar um homem? É isso que vocês querem? Tudo bem. Toma um rei. É isso que vocês querem? Toma um rei. Primeiro rei de Israel, Saul. Os irmãos sabem como foi Israel. Uma decadência. Porque tiraram Deus, enjoaram de ter Deus no comando. E queria algo novo. Queria algo diferente. E o Senhor permitiu, e o Senhor deu. Decadência. Aqui nesse momento, mais uma vez, o Senhor então permite. O Senhor então usa de uma forma, de uma correção aos seus filhos, para que eles pudessem ver e entender que com Deus não se zomba, que Ele continua sendo o Senhor, que Ele precisa ser o dono, é que Ele precisa ditar as regras. Quando o Senhor vê então os seus filhos reclamando, o Senhor Ele usa de uma forma meio severa. E cada pai, cada mãe, muitas vezes precisa também com seus filhos, assim como Deus usa de algumas formas severas para trazer disciplina, para trazer correção, para trazer um chacoalhão. Cada pai, cada mãe, muitas vezes também precisa tomar uma atitude severa com os filhos. Porque não gosta? Não. É porque ama. É porque muitas vezes nós aprendemos na vida caindo, nós aprendemos muitas vezes na vida chorando em dor. Há aquele ditado popular que fala que quem não vem pelo amor, vem pela dor. O Senhor então fala para Moisés. Naquele momento, o Senhor Ele envia algumas serpentes venenosas, e que morderam ali o povo. E o interessante é que muitos ali morreram. E enquanto muitos estavam morrendo, o versículo 7 diz algo interessante. Naquele momento, eles voltam a conversar com Moisés. Moisés, ora para Deus. Agora eles confessam o erro deles. Moisés, nós falamos mal de Deus e nós falamos mal de você, Moisés. E nós sabemos que isso que está acontecendo aqui no nosso meio é por causa disso. Mas ora para Deus, Moisés, para Deus tirar essa serpente do nosso meio. Deus, muitas vezes, permite algumas consequências para que haja algum arrependimento, alguma mudança de vida. O versículo 7 diz essa confissão do povo de Israel a Moisés, para que ele pudesse pedir ao Senhor que livrasse o povo daquela mortandade. No versículo 8, naquele momento quando nós podemos perceber as serpentes matando os israelitas, eles clamam a Moisés, Moisés clama ao Senhor, o Senhor tem compaixão deles. E o interessante, irmãos, que Deus então dá mais uma vez a resposta do clamor do povo de Israel. Eles estavam pedindo para que as serpentes fossem embora, para que eles fossem curados. E Deus dá uma direção para Moisés. Deus fala assim para Moisés: tudo bem, Moisés, faça uma serpente de bronze. Essa serpente de bronze você vai pendurar numa haste, no meio de como se fosse um calvário, algo alto, uma estátua. Você vai fazer essa serpente de bronze.
E todo aquele que olhar para a serpente, esse vai ser curado. E isso foi feito. Moisés então fez a serpente e falou para o povo. E no meio daquele momento onde essas serpentes venenosas mordiam cada israelita. Interessante que essa mordida, esse tipo de serpente, era a serpente que trazia muita dor, conforme que era picado, e queimava o corpo deles por causa dessa serpente. O interessante é que o Senhor, quando faz essa serpente, tudo tem um simbolismo. Lá no Jardim do Éden, quem enganou Adão e Eva? Por meio da serpente. Por meio daquela serpente, uma das coisas que aconteceu, a consequência do pecado foi a dor, foi as doenças. E outras coisas que veio. Eva deveria dar à luz sem dor, mas a consequência do pecado trouxe a dor. Então, para simbolizar aquilo que eles fizeram, a reclamação, o pecado deles de se levantarem contra o Senhor usa uma serpente. O Senhor, ele usa a serpente de bronze. Quando o povo, lá no livro de Êxodo, está ali recebendo, enquanto Moisés está no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos, o povo que viu grandes sinais e maravilhas no livramento deles, de repente, coisa de 2 minutos, fazem ali um bezerro de ouro. E ali eles adoram. E Deus manda fazer uma serpente de bronze. O bronze, em muitos versículos da palavra de Deus, dá a ideia do império do pecado. Da ideia da manifestação do inimigo, daquilo que o inimigo faz. Quando você olha lá no livro de Daniel, no capítulo 2, quando Deus se refere a Daniel ao reinado do Nabucodonosor, eles chamam um reinado de bronze. Ou seja, algo de pecado. E o Senhor manda fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste, num lugar alto, para que todo aquele que fosse mordido, olhasse para aquela serpente, ficasse curado. E o interessante é que a Bíblia fala que muitos morreram, mas que também muitos olhavam para aquela serpente. E eram curados quando aquela serpente picava a eles. No versículo 9, diz que Moisés fez essa serpente de metal e pôs sobre a haste. E assim que cada um era mordido, as pessoas olhavam e eram curados. E nessa versão da NVI, no finalzinho fala que esse permanecia de que maneira? Vivo. Aqueles que não olhavam para a serpente eram mortos. Aqueles que olhavam para a serpente eram curados e permaneciam vivos. Muitas vezes podemos perguntar, pastor, mas o próprio Deus não falou para que nada pudesse ser usado como idolatria? Nada pudesse ser feito algo no céu ou na terra para que as pessoas pudessem adorar? Exato, verdade. A serpente não era para adorar. Deus, na sua soberania, colocou aquela serpente e as pessoas olhando pela direção de Deus, elas eram curadas. E nunca serviu para adoração. E essa é a estratégia de Satanás. Tudo aquilo que Deus faz, o diabo rouba para a adoração dele. Tudo aquilo que o Senhor cria, Satanás rouba para que aquilo seja feito para a idolatria, a adoração a Satanás. O interessante, se você for abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, no capítulo 18, versículo 4, há um rei, um dos poucos reis de Israel que adorava a Deus e que seguia a direção de Deus, que agradava o coração de Deus. Ezequias andou nos caminhos do Senhor, e Ezequias destruiu todos os postes de ídolos de adoração
a outros deuses, ele destruiu para que todos pudessem adorar um só Deus, o Deus de Israel. E Deus se agradava do rei Ezequias. E uma das imagens que Deus manda Ezequias destruir foi essa imagem da serpente de bronze. Aquela geração que olhou, que obedeceu à direção do Senhor e olhou e foi curado. Aquela geração, logo depois de um tempo, alguns acabam falecendo. E a outra geração acaba distorcendo aquilo que Deus fez, a direção de Deus. E aquilo que Deus deu como escape, como saída, como cura, o diabo começa a colocar no coração das pessoas para adorar aquela imagem da serpente de bronze. E Ezequias manda destruir aquela serpente. E Deus se agrada dessa serpente. Olha que interessante, irmãos, uma história em que no meio da desobediência, no meio quando uns se levantaram contra o Senhor, contra o seu líder, o Senhor penalizou, o Senhor deu repreensão, o Senhor quis ensinar. E no meio da consequência desse pecado, houve morte. Adão e Eva, por errarem, por ouvir a serpente, gerou a morte, a consequência do erro deles. A morte física. Na desobediência a Deus, aqui nesse momento, mais uma vez, trouxe morte. A desobediência ao Senhor. Uns, quando olharam e fizeram a vontade de Deus, de olhar, ficavam vivos. Outros, que não olhavam para ser curados, ficavam ou eram mortos. E outros, bem mais tarde, quando distorceu aquilo que o Senhor colocou, assim como os falsos profetas fazem isso nos nossos dias, distorceu a direção do Senhor, distorceu a vontade do Senhor, isso há penalidade também. E o que acontece? O Senhor tira aquilo, porque o Senhor estava vendo que aquilo que Deus criou, o homem distorceu. E o interessante, irmãos, assim como aqueles que olhavam para aquela serpente ficavam vivos e permaneciam vivos, lá no Evangelho de João, no capítulo 5, Jesus conta a parábola falando sobre a videira verdadeira. E no capítulo 15 de João, a partir do versículo 4, ele diz assim, que aquele que permanecer nele, o Senhor Jesus permaneceria nele também. Quando nós olhamos para Jesus, essa serpente levantada lá no deserto, é um tipo de Jesus. Era algo que o Senhor estava já colocando no povo de Israel, crendo que o Senhor, em todo momento de pecado, ele sempre tem uma figura mostrando que Cristo é aquele que salva, é aquele que cura, é aquele que restaura. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. O próprio Senhor Jesus, ele pega esse exemplo dessa serpente que o próprio Deus manda Moisés fazer lá no deserto. No momento de pecado, o Senhor levanta com uma saída, com uma solução. Por isso, meu irmão, não importa qual tipo de pecado você esteja, não importa qual tipo de pecado que você tenha vivido, o Senhor sempre vai colocar um momento de salvação, um momento de saída, um momento de libertação daquele erro, daquele pecado. E o próprio Senhor Jesus, na conversa com um grande homem que entendia da lei, chamado Nicodemos, Jesus ele faz referência a essa serpente, que assim como os israelitas lá no deserto, fruto da sua desobediência, a morte veio, o Senhor colocou a serpente para que muitos pudessem ficar vivos. Nesse momento, Jesus ele fala que ele mesmo seria quem as pessoas deveriam olhar, focar, se entregar, viver. O versículo 4 do capítulo 3 diz assim a palavra, o versículo 14
do capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus, conversando com Nicodemos, ele fala: da mesma maneira que Moisés levantou aquela serpente lá no deserto, para que aqueles que estavam morrendo por causa do fruto do pecado, da desobediência, da murmuração, da reclamação, o Senhor colocou ali livramento. É assim que o Filho do Homem vai estar sendo colocado. O Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré, ele foi colocado também no madeiro. Ele também foi colocado no alto, aonde que muitos viram ele sendo crucificado, zombaram, não olharam para ele, não creram nele, não acreditaram que para que cada um pudesse viver eternamente, deveria olhar para Jesus. E aqueles que não olhavam para Jesus, aqueles que não creram em Jesus, morreram e foram para o inferno. A palavra do Senhor fala que esses que morrem e vão para o inferno, vão para o Hades, vão para o lugar onde há fogo, tormento. E o interessante é que aquelas serpentes, quando mordia então os israelitas, o que ele sentia no seu corpo era uma quentura. Os sintomas: olha, fui picado pela serpente. Era algo que o corpo começava a pegar praticamente quase fogo. Os sintomas: febril, um corpo quente, quente, quente. Nada é por acaso. E nós fomos olharmos, irmãos, é tudo igual àquilo que o Senhor Jesus falou. Ele é esse simbolismo. Nós estamos doentes. A humanidade está doente pelo pecado. E alguns têm olhado para o remédio. Alguns têm olhado para a solução. Alguns têm olhado para o escape da destruição, que é Jesus. Mas muitos não têm olhado para o autor e consumador da nossa fé. E esses têm morrido e ido para um lugar aonde o fogo não se apaga, aonde o bicho não morre. E louvado seja Deus, irmãos, a cada um de nós que temos olhado para Jesus. Assim, o Filho do Homem, ele também será levantado, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, não venha morrer nesse deserto, mas que tenha a vida eterna ao lado de Deus. Nesse tempo que temos vivido, meus irmãos, para quem temos olhado? Nesse tempo que temos passado, aonde estão os nossos olhos? Os nossos olhos precisam estar colocados em Jesus. Nós não devemos andar por vista, mas devemos andar pela fé. E essa fé é somente no Senhor Jesus. O salmista, no capítulo 121, ele fala assim, no capítulo 21, a partir do versículo 1 e 2, ele fala assim: elevo os meus olhos aos montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? E a resposta vem: o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra do Senhor sempre nos leva a olhar para cima. A palavra do Senhor sempre nos ensina a pensar nas coisas de cima. Porque se nós não olhamos e não acreditamos que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e da terra, se nós não olharmos para os montes, se nós não olharmos para o céu, estamos olhando, meus irmãos, para esse século, estamos olhando para esse mundo, e tudo aquilo que nesse mundo há é destruição,
é mortandade. Temos passado um momento tão difícil. Momento onde muitos têm enfrentado a morte. Pessoas enfrentando a morte tão novas. Mas muitos enfrentando a morte. E a pergunta é: aonde está o seu olhar? Para cada pecado, o Senhor sempre coloca uma luz. Para cada atitude pecaminosa, o Senhor sempre aponta para cima. Olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Muitos têm olhado, muitos têm sido curados do pecado, muitos têm sido curados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Muitos têm tido casamentos restaurados porque têm olhado para cima. Aquele que foi pendurado no madeiro, aquele que foi pendurado no madeiro, ressuscitou de baixo e está nas alturas, em cima. Que cada um de nós, irmãos, possamos continuar com o nosso olhar colocado em Jesus Cristo. Jesus, ele fala para os seus discípulos: se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. Esses que olharam para o socorro de Deus, que foi aquela serpente, eles permaneceram vivos. Por que essa semelhança entre a serpente? Jesus não era pecador, mas lá na cruz Jesus se fez pecador. Assim como a serpente simboliza pecado e foi colocado naquela haste em cima, Jesus se fez pecador. Sobre ele foi colocado os nossos pecados. E ali o Senhor o abandonou naquela cruz. Quando o Senhor fala: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Por causa do nosso pecado. O nosso pecado faz separação de Deus. E por causa do nosso pecado, naquele momento, a Trindade foi separada. Mas o Senhor ressuscitou entre os mortos. Jesus se fez pecador para que eu e você pudéssemos ser livres. Muitos desses israelitas foram livres da morte porque olharam para o socorro de Deus. Nós, se continuarmos olhando para o socorro do Senhor, vamos permanecer livres, vivendo para o autor e consumador da nossa fé. Que nada tire os seus olhos de Jesus. Que nada tire o seu foco de Jesus. Que Deus possa te abençoar, independente da luta que você passa, da crise que você passa. Esses israelitas estavam passando a mesma crise, as mesmas lutas. Eles pecaram da mesma forma como os outros. Falaram mal de Deus, questionaram as coisas de Deus. Mas alguns houve arrependimento e o Senhor deu salvação. Outros não houve arrependimento, enfrentaram a morte. Que possamos agradecer ao Senhor pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento. Quero convidar você a se colocar em pé. Quero convidar os adolescentes a virem aqui à frente. Eles estarão adorando e louvando ao Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos para estarmos orando. Pai, que a tua boa mão possa aplicar essa palavra no nosso coração. Que o nosso olhar possa no Senhor, porque cremos que é do Senhor que vem o nosso socorro. Cremos, ó Deus, que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor naquela cruz, pagou o nosso pecado. E por meio do teu sangue, o Senhor nos lava, nos purifica de todo mal, de todo pecado. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça derramado na nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus.
Queridos, eu queria agradecer muito aos irmãos que nos ajudaram na sexta-feira aí na distribuição da sopa, né? Quem ajudou aí a fazer a sopa, a distribuir a sopa? Fique em pé, fazendo um favor. Fique em pé aí, fazendo um favor. Amém. Vamos aplaudir a Jesus pela vida desses amados irmãos, né? Glória a Deus. Obrigado pela vida desses irmãos. Irmãos, foi algo maravilhoso. Obrigado por se sentar. Foi algo maravilhoso, irmãos. Como foi gostoso. Obrigado você que doou também os alimentos. Nós distribuímos sopa para o pessoal ali, honrando, pedindo a bênção do Senhor sobre o pessoal do hospital, quem estava vacinando lá no posto de saúde à noite, a polícia militar e algumas famílias carentes também. E aí nós distribuímos alguma sopa. E como 5 pães, 2 peixinhos, o Senhor continuou multiplicando e abençoando vidas, né? Muito obrigado ao Ministério de Ação Social, que fez esse projeto bem legal e que foi uma bênção, né, para abençoar vidas. E louvado seja Deus por isso. Muitas pessoas tinham sim o que comer, né? Outras pessoas não tinham, mas muitas pessoas tinham sim o que comer. Mas a questão não é o que comer, é o gesto, né? O gesto de amor, o gesto de ser lembrado, é uma semente. Cada tampinha foi escrito um versículo da Bíblia, e aí oramos para que esse versículo toque no coração e o Senhor faça a obra no coração de cada um deles. Então, muito obrigado àqueles que colaboraram, àqueles que doaram, àqueles que fizeram, àqueles que entregaram. Deus os abençoe em nome de Jesus. Irmãos, amanhã, eu sei que os irmãos chegaram, viram ali um pouco de areia na frente da igreja. Amanhã, o Beto vai estar aí rebocando as paredes da igreja. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Olha aí, ó. Glória a Deus por isso. Mais uma etapa, né? Se você gostaria de contribuir com alguma coisa, procura o irmão Marquinhos, tá bom? Procura o irmão Marcos. Se você, olha, o que eu posso contribuir, tá bom? Você pode pedir para marcar lá na sua conta alguma loja de construção que você tenha, ou financeiramente. Então você pode contribuir com aquilo que Deus colocar no seu coração. Temos já aí, graças a Deus, praticamente tudo, né, para ser doado. Mas se você quiser participar com alguma coisa para amortizar o valor, amém, muito bem-vindo. Já temos todo o recurso para fazer tudo. Glória a Deus por isso, amém? Mas como a parte de semear é um privilégio e você quer participar, amém, sempre cabe mais um, amém? Sempre cabe. Então, se você quer participar dessa obra, procure o Marquinhos, eu quero ajudar, o que eu posso fazer, etc. Converse com ele vai poder aí te falar. Então, essa semana vai começar sendo rebocado, se Deus quiser, aí em breve já vai estar tudo certinho, tudo bonitinho, né? Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que têm cooperado, ofertado, dizimado, feito também doações de amor, voluntariamente. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com os nossos adolescentes. Por
Amém. Nós amamos a Jesus. Glória a Deus por isso, irmãos. Deus abençoe. Parabéns, viu? Todos aí, os adolescentes. Muito bom. Deus continue usando vocês poderosamente. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Pai, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma semana, continuando firmes, permanecendo firmes e olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com o Teu povo aqui, espalhado pela face da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, querido, pela Tua presença, viu? Muito bom ter você com a gente aqui. Deus abençoe. Danilo também, família, Deus abençoe. Uma boa semana, irmãos. Lá embaixo, as crianças vão receber aí um mimo aí, tá bom? É para todo mundo? Então todo mundo vai receber um mimo aí, tá bom? Então que Deus possa aí abençoar em nome do Senhor Jesus. Uma boa semana, viu?